Olá a todos, então aqui é o Alexandre, sou diácono da Diocese de Santa Amaro e eu vim falar com vocês a respeito, pedido da ECC diocesana, falar um pouquinho, fazer nesse breve vídeo, um pouquinho mais sobre aquela exortação apostólica Amoris Laetitia, que foi pedida pelo Papa, que fosse melhor meditada e estudada durante este ano de São José, para que nós pudéssemos aprofundar tanto a nossa vivência dessa vocação em família, quanto também pudéssemos evangelizar os outros e também participar dessa realidade mais efetivamente nas nossas pastorais dedicadas à família na paróquia. Bom, nesse segundo vídeo eu gostaria de resumir basicamente juntar dois capítulos daqueles 9 capítulos que eu falei no primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo, a respeito da vocação da família, então da Amoris Laetitia. Nesse vídeo nós vamos falar do capítulo 1, Luz da Palavra, e do capítulo 2, a realidade e os desafios das famílias. Mas eu vou começar pelo final. Você quer dizer, claro, que o Papa no documento começa pela base, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o certo, claro, a Bíblia é a base de tudo, mas como eu não gosto de terminar vídeo com um tom muito negativo, vamos terminar com a boa notícia positiva da Bíblia, então eu vou começar pela realidade difícil, que é o capítulo 2. Então o capítulo 2, basicamente, é um diagnóstico muito realista do que do que são as famílias hoje, no século XXI, tanto as cristãs como as não cristãs no mundo, e assim, não tem nenhuma ingenuidade aqui não, assim, é muito para mostrar de que as pessoas ali do sino, da igreja de maneira geral, ouviu e sabem muito bem quais são os desafios das famílias que estão sendo vividas hoje. E, em primeiro lugar, abre ressaltando da importância para o futuro do mundo e da igreja, então não só da igreja, mas do próprio mundo mesmo, da vocação da família. É uma coisa que tem uma validade antropológica e social, quer dizer assim, diz respeito ao próprio homem e também, claro, à sociedade. Então, não é verdade que a família é uma coisa particular de cada um. Não, não, não. As coisas que afetam a família afetam todo mundo, afetam a sociedade e afetam o homem de maneira geral. Os valores, a vida afetiva. E qual é o diagnóstico? Quais são esses problemas que existem nas famílias de hoje? Então, diversos. Começando pelo individualismo, intolerância, agressividade, medo, muitas vezes por parte dos jovens, das opções permanentes. Então, muitos que têm medo de se ligar definitivamente a uma pessoa ou de escolher definitivamente uma vocação para a vida inteira, né? Então, ficam pulando de vocação em vocação, de pessoa em pessoa. Essa liberdade degenerada, não é uma falsa liberdade, claro, em individualismo, em arrogância, em procura pelos próprios, um certo egoísmo, fuga de compromissos, amor ao conforto e número reduzido de matrimônios. Quer dizer, cada vez menos pessoas estão abertas a procurar o matrimônio como sacramento, ou até mesmo o matrimônio civil, muitas vezes. Então, assim, o Papa faz uma advertência muito forte contra essa cultura do descarte, né, e da objetificação que existe no mundo atual. Sempre existiu, claro, é fruto do pecado, mas hoje é algo praticamente institucionalizado, quer dizer, é propagado pelos meios de comunicação, é propagado na mídia, é colocado em lei. Então, é, claro, ele não quer nesse capítulo só ficar denunciando retoricamente, né? Então, assim, só apontando o dedo para o que existe de mal. Mas ele quer estar muito consciente de que existem realidades muito sombrias e riscos para as famílias. E ele quer apresentar com isso, em primeiro lugar, uma resposta, né? Razões para se optar pelo matrimônio como uma resposta a um dom de Deus, com um fim duplo, claro, né? De se unir e da abertura aos filhos. E com isso purificar a evangelização daquilo que não vem do evangelho, daquilo que vem do mundo. Então, todas essas realidades difíceis, né? Então, apresentar a família como um caminho dinâmico de crescimento, não, quer dizer, não é uma realidade pronta, é uma realidade que precisa da redenção de Cristo, precisa ser redimida, precisa da graça, mas ela vai crescendo aos poucos, de maneira dinâmica. E apresentar aos jovens, né, essa resposta a esse adiamento do matrimônio, a solidão e a ausência de Deus que eles têm. Também respostas ao Estado, que muitas vezes coloca leis que, que prejudicam a família, tanto na sua essência do que é a família, homem, mulher, aberta aos filhos, como também as outras condições legislativas que às vezes afetam questões sociais que podem atrapalhar a família, né? Então a pobreza, a miséria,
as crianças órfãos, idosos abandonados, filhos desenraizados, adolescentes sem regras, violência, drogas, tudo isso afeta a família, né? Afetividade imatura, pornografia, prostituição, a questão dos migrantes, são todos diagnósticos muito atuais e que, claro, culminam inclusive nessa epidemia que existe de suicídio. Infelizmente, em muitos países agora a realidade da eutanásia, o controle de natalidade, então incentivo aos contraceptivos, a se ter matrimônio sem filhos, e, enfim, as questões de barriga de aluguel, violência contra a mulher, problemas de educação, miséria, enfim, tudo isso. Esse é o diagnóstico sombrio, né, deste capítulo 2 inicialmente. O capítulo 1, que a respeito da luz da palavra, ele apresenta uma realidade muito bonita. Primeiramente, como no Gênesis, a Bíblia abre com um casamento e ela fecha com um casamento. Não é coincidência, né? Então a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e ela encerra com as núpcias, o casamento do Cordeiro, né? Então assim, e o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, nas bodas de Caná. Então não é coincidência, porque no fundo, claro, o amor de Deus por nós é como o amor matrimonial. Claro, não é um amor sexual, mas é um amor completo de dedicação total e de geração de vida. Então não é coincidência que a Bíblia abre apresentando a família como uma realidade criada por Deus, desejada por Ele, tanto o matrimônio quanto a própria sexualidade e a divisão homem e mulher é criada por Deus, querida, e por fim também como uma realidade redimida, ou seja, redimida porque existe o pecado. Então ela apresenta também a família manchada pelo pecado. E a Bíblia não é nada ingênua, ela testemunha muito constantemente essa realidade. Então, já desde o capítulo 3 do Gênesis, ele começa falando: procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. Então, quer dizer, a relação da dominação que entrou dentro da família com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e o rastro de sofrimento e sangue que atravessa as páginas da Bíblia dentro das famílias. E ela mostra muito claramente isso. Então, desde Caim e Abel, com aquele assassinato que aconteceu, depois os problemas nas famílias de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois o próprio Davi, que é um rei de acordo com o coração de Deus, mas tanto o pecado dele, de adultério que ele teve, quanto também o resultado disso, que era as divisões na família e as brigas entre os filhos e o sofrimento dele com isso. Depois a belíssima história de Tobias e Sara, que é modelo, já prepara para o Novo Testamento, é um matrimônio belíssimo, uma história lindíssima, dos livros que eu acho mais bonitos do Antigo Testamento, que eu recomendo que todos leiam. Depois o próprio Jó, que se sente abandonado por Deus, Jó fala: Deus afastou de mim meus irmãos e meus amigos, retiraram-se como estranhos. Minha mulher sente repugnância do meu hálito e tornei-me fétido para os meus próprios filhos. Então, quer dizer, a Bíblia não é nada ingênua às dificuldades, às realidades da família. O próprio Jesus nasceu numa família pobre. Ele viveu as necessidades, ele foi refugiado no Egito, fugiu de Herodes, depois ele teve que trabalhar, o pai dele era pobre, ele é conhecido como filho do carpinteiro, então, e eles não eram uma família isolada das outras, todo mundo sabia que Jesus era o filho do carpinteiro, aquele ali não é Jesus, seus irmãos não moram conosco, eles não eram uma família monástica, eremítica ali, retirada, não, todo mundo conhecia eles iam para a sinagoga, então ele vivia essa vida nessa família, mas ele também viu o drama da viúva de Naim, que perdeu o único filho, viu Lázaro com as irmãs que choraram, viu a angústia daquele pai com o filho epiléptico. As parábolas de Jesus falam muito da realidade da família, então, filhos que deixam a casa para aventuras, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o filho vítima da violência dos vinhateiros, a recusa dos convidados a participar no banquete, o pesadelo, assim, a dificuldade de uma mulher pobre que perdeu a única moeda dela. Então, assim, as parábolas de Jesus lembram disso. Então, é interessante essa realidade também no Novo Testamento já. E depois também, nas cartas, nos Atos dos Apóstolos e principalmente nas cartas de São Paulo, fala também da igreja que se reúne nas casas de famílias. E a igreja, claro, como uma família de famílias, uma família dos filhos de Deus. Então, a igreja era uma igreja que nasceu doméstica. O local da Eucaristia era na mesa de casa, né? Por exemplo, no Apocalipse fala: olha que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, já mostra, assim, uma realidade da família que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum
e a bênção do Senhor. Então, assim, além disso, também a Bíblia mostra a realidade da geração de vida. Então, os filhos como tidos sempre na Bíblia como bênção, como dom. A própria palavra filho em hebraico vem sempre muito próxima da palavra Yahvé, ou Senhor. Então é uma das palavras que mais aparece próxima do nome de Deus no Antigo Testamento. E tem a ver com a raiz, né? Então ben, em árabe, ben, né, que é filho, vem de baná, que é construir ou criar. Então os filhos são tidos como parte da criação, como os pais, quando têm filhos, eles são participadores na criação de Deus, né? Como co-criadores. E por isso que o Salmo exalta os dons dos filhos, né? Então ele fala, por exemplo, o Salmo 127, olhai, os filhos são uma bênção do Senhor, o fruto das entranhas uma verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz o homem, assim, feliz o homem que deles encheu a sua aljava. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando com eles discutir as portas da cidade. E também a Bíblia fala da educação como um dever da família, né? Uma responsabilidade. A catequese dos filhos veio da família. Então, por exemplo, fala: o que ouvimos e aprendemos de nossos antepassados, o que transmitimos, não ocultaremos aos nossos descendentes, contaremos às gerações vindouras. Então, basicamente, eu queria a realidade da ternura, e com isso eu queria terminar essa formação com esse salmo aqui, que é esse trecho desse salmo que mostra como a luz da palavra, mostrando o amor de Deus como comparável realmente a um amor de família. Então, fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Então, nós nos vemos na próxima, e se Deus quiser, a gente pode meditar um pouco mais sobre o Evangelho da Família, sobre o modelo da família de Nazaré. Fique com Deus.